Olá! Olha o que eu trouxe hoje para vocês. Um livro do John Green de não ficção, mas com gosto de ficção. Você leu o livro A Culpa é das Estrelas? Bom, ele vai colocar elementos de ficção nesses pequenos ensaios que vieram de um podcast que ele criou. Então, ao falar de uma invenção, ele vai contar a história do inventor, dos sonhos, das esperanças, da vontade que esse inventor tinha de mudar o mundo. E com isso ele passa muita emoção. Antropoceno, notas sobre a vida na Terra. Vamos lá? Eu sou Antônio Sampaio Dóia, do Blogs e Livros. Eu vou começar explicando o título. Antropoceno, segundo o autor e especialistas, é o período da Terra em que o homem domina a vida na Terra. Sim, porque com a pecuária e a agricultura, o homem tem domínio da maior parte da vida que existe na Terra. Ou seja, ele direciona a vida e domina o ambiente natural. Então, assim, é um período bem diferente dos outros, porque a gente tem uma espécie controlando tudo. Aí o autor vai perguntar, como é que você está vivendo esse período? Que coisas que fazem sentido para você? E aí ele vai falar das coisas que fazem sentido para ele. Ele vai falar do que ele gosta, do que ele não gosta. Quer dizer, ele vai se colocar no centro deste livro, colocando as suas emoções. Por isso é mais um elemento da ficção aqui, dizer o que ele sente em relação a uma série de coisas. E ele vai colocar detalhes inusitados e surpreendentes a respeito de cada assunto, dos muitos assuntos. Por isso que é tão interessante este livro. Aí ele faz uma coisa engraçada, porque na internet tudo hoje tem uma nota, 1 estrela, 3 estrelas. Então ele dá para cada assunto a sua classificação. Quando ele gosta muito de uma coisa, ele dá 5 estrelas. Quando ele não gosta, ele dá 1 estrela. E ele fala, é claro, da própria Terra. Bom, a Terra já passou por muitas fases. Uma delas foi há 66 milhões de anos, quando um cometa se chocou com a Terra, levantou uma nuvem de poeira e matou 75% da vida terrestre. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Como é muito difícil a gente entender esse número, ele diz o seguinte: se a Terra tivesse 1 ano de existência até agora, a vida multicelular, quer dizer, a vida um pouco mais complexa, só surgiria em setembro ou agosto. Os dinossauros teriam surgido no dia 13 de dezembro e teriam sido extintos no dia 26 de dezembro. E o ser humano, a espécie Homo sapiens, só apareceu no dia 31 de dezembro, às 23 horas e 48 minutos. Nós, os Homo sapiens, temos 12 minutos de existência. E ele fala de coisas muito mais simples. Por exemplo, o refrigerante Dr. Pepper. Ele diz que esse refrigerante não tem gosto de nada conhecido, não é limão, não é laranja, não é guaraná, não é cola, porque a cola vem de uma fruta, é um produto totalmente artificial. E é por isso que ele adora esse refrigerante. E os velociraptores? Bom, não sei se eu falei do jeito certo, mas esses dinossauros que aparecem no Jurassic Park, aí ele vai contar a verdadeira história dessa espécie. Era uma ave um pouco maior que o peru e não muito agressiva, mas no filme aparece de forma muito agressiva e muito inteligente. Inclusive este nome, Velociraptores, não é correto. Ele apenas foi escolhido pelo seu apelo dramático. E o cometa Halley sempre maravilhou a humanidade, mas no começo ninguém sabia que era um cometa que voltava sempre. Quem descobriu isso foi um astrônomo chamado Halley. Em 1986 ele apareceu, mas não deu para ver nada. Eu tentei ver e não consegui ver nada, estava tudo nublado. Mas ele diz que em 2061 o cometa vai voltar desta vez 5 vezes mais perto da Terra. Vá preparando a cadeira e o binóculo. E sabe de onde surgiu o ursinho de pelúcia? Tem a ver com o presidente americano
Teddy Roosevelt, não é o Franklin Roosevelt. Isto aconteceu em 1902. Este presidente se recusou a atirar num urso que estava amarrado, e a isso ganhou os jornais, fizeram uma charge, colocando um urso indefeso com um aspecto infantil, e aí um comerciante teve a ideia de criar o ursinho de pelúcia, que foi um grande sucesso e é um grande sucesso até hoje. Ele dá 2,5 estrelas para o ursinho de pelúcia. Aí ele vai falar do concurso de comer cachorro-quente da Nathan Famous. É uma lanchonete que existe no Brooklyn, Nova York. Bom, essa lanchonete existe desde 1916 e ela é famosa por causa de muitos motivos, mas deste concurso também. Bom, claro que ele vai dizer que esse concurso é uma coisa meio nojenta, né? Porque eles têm que comer o máximo de hot dogs em 10 minutos. Hoje as pessoas estão comendo 70 hot dogs, cachorro-quentes, em 10 minutos. Dá para imaginar? Mas ele fala de muitas coisas sublimes também. Por exemplo, a caverna de Lascaux, na França. Ele conta que essa caverna foi descoberta por 4 adolescentes. E eles não só descobriram, como cuidaram da caverna durante a Segunda Guerra Mundial. A caverna, que tem milhares de desenhos pré-históricos, é o maior museu da pré-história do mundo. E naquele momento da Segunda Guerra, obviamente não daria para alguém ficar sabendo e ir lá cuidar desta caverna. Muitos fatos que ele conta têm o poder de nos trazer emoções, surpresa, admiração, revolta, porque existem muitas injustiças também. Mas eles fazem parte da aventura humana, grandiosa, generosa, transcendente. E ele dá um voto de confiança no espírito humano e nas conquistas humanas, mesmo que a humanidade esteja fadada a acabar, porque você sabia que o Sol vai engolir todos os planetas à sua volta? Parece mentira, mas um dia isso vai acontecer. O Sol vai aumentar a sua potência e vai engolir os planetas que estão à sua volta. A caverna de Lascaux ganha 4,5 estrelas. Bom, também ele fala da pandemia. Mas a pandemia, como não tem muito o que dizer, porque a gente já sabe de tudo, ele vai falar de outras pestes, da peste negra que aconteceu na Europa em 1350. E neste caso, mais de 50% da população morreu com esta peste. Eles tinham a tendência também de colocar a culpa nos imigrantes que teriam trazido a peste. Mas o que de fato aconteceu foi que em alguns lugares mais de 80% das pessoas morreram. Dá para imaginar isso? As pessoas não queriam cuidar dos doentes porque elas tinham medo de morrer também. Se hoje está sendo como está sendo, com tanta gente ignorante falando merda, você imagina como foi 1350? E a cólera, que até hoje não está controlada nos países pobres. Mas a respeito desse assunto, ele diz o seguinte, ele tem muita fé, gente. É verdade que os nossos medos atuais têm precedentes, mas a nossa capacidade de cuidar um dos outros também tem. Quer dizer, ele acredita no ser humano. Uma das coisas bonitas que ele fala é sobre a música Auld Lang Syne, uma música muito antiga que fala da amizade e da saudade, e ela é cantada em ocasiões especiais. Vamos ouvir, né, gente? Bom, ela foi colocada em muitos filmes, ela é cantada muitas vezes na virada do ano. Enfim, ele acha que é uma das músicas mais bonitas que já foram feitas. Ele fala de árvores, ele fala de animais, por exemplo, os gansos do Canadá. Ele vai explicar que esta espécie, hoje, ela só existe em parques criados pelo homem, quer dizer, ela não vive em floresta, ela vive em parques, porque ali tem uma grama muito adequada para essa espécie e que, às vezes, parece que vira até uma praga de tantos gansos que tem ali nascendo. Mas aí ele vai falar o seguinte, bom, quando elas voam no céu, a gente vê elas voando, aí vale a pena pela beleza. Mas ele também é crítico em relação a algumas coisas, por exemplo, a CNN nos Estados Unidos, porque, segundo ele,
falta contextualização para uma série de notícias que eles dão, porque eles dão notícias sobre o mundo todo, lá nos Estados Unidos. Ele também critica o capitalismo americano. E a internet, bom, aí ele diz que a internet trouxe coisas boas e trouxe coisas más. Ele fala do artista Hiroyuki Doi. Bom, esse artista, sabe o que ele fez? Ele ficou a vida inteira desenhando círculos atrás de círculos. Sabe por que ele fez isso? Para se libertar da dor que ele estava sentindo pela morte do seu irmão. Hoje é um artista consagrado. É como se ele dissesse, olha, tudo que o ser humano faz tem algum motivo e pode ser recompensado. Tudo tem um sentido na experiência humana. A dor que nós sentimos pode se transformar numa coisa maior, numa coisa transcendente. Ele também fala das dificuldades que ele já teve, como as doenças que ele já teve. E ele já teve depressão forte, foi muito difícil, e ele consegue transmitir para a gente como foi isso. Também questiona o sentido da vida. E ele também tem as suas dúvidas se a vida tem um sentido ou não. Mas ele continua apostando nessa experiência humana. Embora eu saiba que os seres humanos têm um exagerado sentimento de autoimportância, também acho que somos de longe a coisa mais interessante que já aconteceu no planeta. Então, se você gostou desta resenha, dê o seu like e volte daqui uma semana para a gente conhecer mais livros infantis e juvenis. Aliás, esse livro pode ser lido por pessoas de qualquer idade, porque ele é muito interessante. Eu diria que de 10 anos para cima, todo mundo pode ler. Até lá! And there's a hand my trusty fear, and gaze a hand o' thine, and we'll tak a recht get well walked for all of Lanside.